Olá pessoal, bem-vindos para a aula final dos estudos sobre maldições hereditárias, o laço entre antepassados e descendentes. Então essa é, sem sombra de dúvidas, a aula mais importante do curso, na minha opinião, e ela é sobre, como essa imagem mostra aqui pra gente, sobre quebrar maldições. Então vamos começar. Então esses são os tópicos que serão cobertos, os tipos de maldições hereditárias, curando maldições em nome de Jesus, Yeshua e Yahusha, até porque não tem outra maneira de você iniciar o processo de cura se não for em nome de Jesus. Talvez tenha alguém aqui que não seja cristão. Essa é a minha opinião e essa é a minha experiência. Então, baseado no que eu passei na minha vida, eu digo que não tem como você iniciar o processo de quebra sem a ajuda de Jesus, Yeshua e Yahusha, e sem considerar o sacrifício no madeiro que foi feito. Influência demoníaca e o fechamento de portas, a casa dos justos, a próxima geração e algumas conclusões finais do curso. Para daí, lembrando, pessoal, por favor, deixe os seus comentários, as suas perguntas, as suas maiores dúvidas ao longo do curso inteiro. Deixe nos comentários deste vídeo aqui, para que eu possa responder no próximo vídeo, que será o vídeo final mesmo do curso. Então vamos começar com os livros. Eu vou apresentar para vocês o seguinte. Então, eu usei muito material da Rebecca Brown. Como vocês podem ver aqui, tem 3 livros dela. Esse conteúdo da Rebecca Brown, eu usei principalmente ano passado, quando eu estava lidando com uma batalha ativa espiritual, lutando contra demônios. Então eu aprendi muito, assim, foi maravilhoso. Esse aqui, ele veio para libertar os cativos e questão de maldições, então fantásticos. Outros conteúdos são esse aqui, Dicionário de Demônios, muito, eu recomendo para todo mundo. Esse aqui também eu sei que o Afonso lá tá usando no curso dele de batalha espiritual, que eu inclusive estou inscrita, acho muito bom. Quebrando maldições hereditárias, como receber de volta, né, tomar controle de volta do seu sangue, da sua família, da sua linhagem, e de maldições a bênçãos. Então eu usei bastante desses livros aqui nesses slides que vocês vão ver ao longo desse episódio. Eu recomendo todos, né? São todos autores cristãos. Então vamos começar com os tipos de maldições hereditárias. Aqui eu coloquei as mais importantes, pode ser que tenha talvez alguma outra a mais, mas essas daqui foram o consenso que esses livros chegaram. Então, idolatria e idolatria espiritual, tem uma pequena diferença ali. Desonra aos pais, autoridade ilegítima, engano e injustiça. Tem uma diferença um pouquinho entre a do engano e a injustiça, mas é praticamente a mesma coisa. Doenças, perversão sexual, inveja e fofoca, corrupção e infertilidade. Então, doenças e infertilidade estão com uma cor diferente. Isso é porque elas são tanto maldições como consequências dessa maldição. Então, é muito comum ver a pessoa que comete uma dessas maldições aqui, que está sobre essas maldições, ser, né, recompensada ou punida com ou doença ou infertilidade. Eu acredito que toda mulher pode ser curada, e homem também, da infertilidade, se buscar realmente o Criador e seguir os mandamentos certos, que é sobre o que eu vou falar aqui hoje, né? Seguir o exemplo de Jesus e os mandamentos corretamente, a lei corretamente. Então, eu fiquei de falar sobre países amaldiçoados. Eu vou fazer um vídeo sobre isso provavelmente no YouTube, vou fazer aberto, porque eu quero que todo mundo saiba a respeito. Então, ai gente, alguém tá mexendo ali fora, me assustei com o barulho. Mas enfim, então, porque eu tô com a janela bem aberta, não sei se vocês estão escutando os pássaros aí. Então, vamos começar a olhar nesses aqui, que são, na minha opinião, os mais importantes e os que mais afetam as pessoas. Começando com a idolatria. Então, tem diferentes tipos de idolatria. Um ídolo é todo aquele que ocupa uma quantidade relevante de tempo, energia, finanças e afeição, além daquilo que deve ser suficientemente dado aos olhos do Criador. Então, óbvio que nós precisamos, ao meu ponto de vista, certo? A gente precisa, então, da realidade, a gente precisa colocar nossa energia em coisas para que elas funcionem. Então, você tem um trabalho, você tem que colocar energia. Você tem um relacionamento, você tem que colocar energia. Você vai ter filhos, você vai ter que colocar energia. Então, em tudo vai energia. Só que a questão aqui é o seguinte: se qualquer uma dessas coisas for colocada mais energia ou numa posição maior que o Criador e Jesus Cristo, aí você vai ter problema. Quando ídolos se tornam obsessivos ou viciantes, humanos acabam sacrificando para eles, o que em troca atrai atividade demoníaca. Então, em um dos slides aqui, a gente vai falar sobre abrir portas para demônios. Então, o que acontece é o seguinte: lembra que eu expliquei a diferença do pecado e iniquidade? O pecado, por exemplo, digamos que agora eu vá e fale uma mentira para alguém. Então, isso é um pecado. Se eu fazer ele várias vezes, ele vai virar uma iniquidade. Ou seja, ele já faz parte
da minha rotina, do meu ser e tudo mais, da minha energia e tudo mais. Então, quando você pratica essa iniquidade muito intensamente por muito tempo, você abre portas. Então, muito possivelmente, tem portas na sua vida que talvez algum parente seu abriu, e daí está afetando a família inteira. Na maioria dos casos, eu vejo que as próprias pessoas abrem suas portas, mas tem caso, por exemplo, tem uma história de uma pessoa que o pai da pessoa foi estuprado quando era criança, e daí a pessoa teve os mesmos demônios do pai. Por exemplo, o pai era promíscuo, a pessoa virou promíscua. Mesmo a pessoa não tendo sido abusada, mas porque alguém próximo foi, isso passou para ela. Então, tudo que eu aprendi, todos os livros que eu li também algumas obras exorcistas, todos falaram que a maior causa de doenças, que como a gente viu aqui, é uma maldição e é uma consequência da maldição, são causadas por atividade demoníaca. Então, por isso que a gente precisa de Jesus Cristo, porque só Ele tem autoridade sobre todos os demônios. Vamos começar com 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Então a gente sabe que a Bíblia ela é totalmente contra você participar com demônios. Aí entra muitas maldições sobre quais as pessoas estão, que a gente vai falar aqui, que elas acham que é inofensivas, mas elas estão abrindo portas para demônios. Então por isso Jesus deixa claro que amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então toda a tua adoração tem que ir apenas para o Criador. Para Ele toda a honra e toda a glória. E de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, Jesus deixou bem claro isso. É Deus que você ama todas as coisas e Jesus Cristo. Porque se você ama a Deus e Jesus Cristo acima de todas as coisas, o diabo não pode te tentar. Se você ama mais o teu carro, se você ama mais a tua casa, se você ama mais a sua esposa, não sei o quê, o diabo pode te tentar atacando as coisas que você ama, mas ele não pode atacar Deus e Jesus Cristo. Então é lindo isso. A gente vê em Filipenses, né? Porque Marcos, que foi do versículo que a gente leu agora, na minha opinião, é um dos melhores livros da Bíblia. Então vamos olhar Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 ao 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens. Então, Jesus Cristo em nenhum momento quis tomar o lugar de Deus, mas ele teve humildade. É por isso que a gente precisa iniciar com Jesus para quebrar essas maldições, para dar o domínio espiritual para ele, porque você abriu portas, ou enfim, né, a pessoa abre portas, ela perde aquele controle da vida dela, por isso que tem que ser dado de volta para Jesus. Então aqui tem desses livros aqui, o autor dividiu em 3 tipos de idolatria. A idolatria natural e física, que é o amor por pessoas, esportes, intelecto, comida, coisas, computadores, trabalho, família, crianças, celebridades, religiões, países, igrejas, drogas, apostas, né? Como é que se fala? O jogo do bicho, essas coisas. Enfim, né? O Ouija board, né? Aqueles negócios que você tenta falar com demônios, álcool, tarô, dúvidas. Aí tem o amor espiritual, que é aquela idolatria espiritual, que é cultos diferentes. Você faz voodoo, superstição, conhecimento nova era, meditação, artes marciais, divinação, astrologia, horóscopo, signo, tudo isso eu quero comentar também. E tem a questão do amor, da idolatria a si mesmo, certo? Que é quando você acaba praticando aqui, você acaba se comparando com Deus, que é o que Jesus critica, justamente. Então, a idolatria espiritual, que na minha opinião, ela é a maior de todas, porque quando você pratica a idolatria espiritual, você está indo contra o primeiro mandamento, né? Que o primeiro mandamento é amar, adorar a Deus sobre todas as coisas. Então, aí você já tem um problema muito grande e Deus, ele é ciumento, ele não gosta disso, isso irrita ele pra caramba. Então, no Antigo Testamento a gente tem evidência sobre a idolatria espiritual, porque Deus não gosta, né? Em Deuteronômio 27:15, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá amém. Então, assim, maldito aquele que fizer imagem de escultura. E o que a gente mais vê hoje, certo?
Então, assim, tem a galera que faz idolatria, que idolatra tudo, idolatra o carro, a esposa, a celebridade, o jogador de futebol. Aí tem a galera praticando idolatria espiritual, que tá colocando outra coisa na posição de Deus. Então, assim, difícil, viu? Quem faz idolatria espiritual vai sofrer e vai receber consequências e maldições. Geralmente, doença, tem lá doença na família, todo mundo na família morre de uma mesma doença, né? Ou sempre tem alguém morrendo, entre outras coisas, né? E no Novo Testamento a gente vê também, João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, de novo, a importância de Jesus para quebrar essas maldições. Vamos olhar alguns exemplos de ídolos que a Bíblia fala contra. Ídolos de pedra, de gesso, de madeira. Os hindus, que adoram mais de 3.000 demônios. Os caras são, nossa, idólatras espirituais da maior nível. Esses são os motivos que eu acredito que é o porquê que a Índia é tão amaldiçoada, que é um país pobre pra caramba, as pessoas têm uma vida sofrida lá. Penso eu porque elas praticam isso daqui. Isso aqui. A gente tem os maias e astecas da antiga cultura mexicana, que foi eliminada, tirada, Deus eliminou do mapa. Será que é porque esse povo estava adorando demônios? A gente tem os gregos, né? Os gregos, eles faziam o quê? Ó, essas esculturas dos anjos caídos, que eram os deuses deles, certo? O Império Grego, Deus também eliminou do mapa. E a gente tem os egípcios, olha só, os egípcios campeões em idolatria espiritual. É um país pobre pra caramba, sofrido, difícil a vida lá também, penso eu, porque são lugares amaldiçoados. Então existem outros tipos de idolatria espiritual que as pessoas praticam e não têm ideia, e isso abre portas. Primeiro, meditação e yoga é o culto mais antigo do mundo, pessoal. É a adoração ao sol. E quando você pratica meditação e yoga, você está expondo a sua mente, o seu corpo, a certas posições e pensamentos que atraem demônios, que permite que você seja mais facilmente atacado por eles. Ó, a adoração ao sol é tão antiga quanto o Egito, certo? Uma das primeiras maneiras de adoração foi ao sol. Horóscopo é adoração ao sol, adoração aos astros, aos anjos caídos. Se você pratica horóscopo, você não é cristão e você está abrindo portas para demônios e muito provavelmente esse é o motivo dos problemas que você tem na sua vida. E até a igreja adora o sol, né, pessoal? A gente vê muito simbolismo de adoração ao sol, até mesmo eles mesclarem com Jesus Cristo. Por quê? Porque eles querem esconder a verdade. Eles querem que você adore uma imagem e não quem realmente é Jesus. Então, assim, a idolatria hoje, ela tá disfarçada de muitas maneiras. Essas fotos eu tirei semana passada, quando eu fui numa loja. Olha só, Deus Buda, né, demônio Buda aqui, a caveira com o olho só. Ai, o gin, né, que é uma bebida alcoólica, o povo coloca numa almofada. Então, assim, a adoração que eles fazem a tudo menos ao Criador é óbvia. Aí, vou contar uma história pra vocês, né? Então, tem um casal que eu conheço, um casal já tá na faixa etária dos 40. Nossa, o casal mais gente boa que você puder imaginar. Nossa, dóceis, estão casados aí há quase 20 anos. Casal maravilhoso, fizeram tudo certo, sabe? O cara trabalha, bombeiro, inclusive, um trabalho honrado e tudo mais. Só que eles nunca puderam ter filhos. Então eles tentaram aí por um bom tempo ter filhos e não conseguiram. E acabaram tendo que adotar, e daí adotaram crianças problemáticas que hoje trazem um monte de problema. Visitei a casa dessas pessoas e qual foi a primeira coisa que eu enxergo? Isso aqui, ó. Buda, Buda, Buda em todo lugar. E são cristãos, vão na igreja todo domingo. Então, assim, difícil. E eu vou mostrar aqui pra vocês por que a infertilidade, Deus, claro que Deus pode curar. Deus criou tudo, né, pessoal? Então, assim, se você tem essas porcarias na sua casa, jogue fora neste exato momento. Pare de criar esses estátuas, esses ídolos, idolatrar besteira, tá? Então, jogue fora, elimine da sua vida. Aí tem, né, esse tipo de idolatria espiritual, que daí os católicos ficam nervosos. Desculpa, se você é católico, eu nasci católica, tá, pessoal? Eu fiz parte da igreja. As pessoas falam, ah, não, mas você não chegou a ser católica. Eu fui católica, eu li a Bíblia todo dia, eu ia na igreja, sabe? Eu questionava coisas que ninguém podia me responder. E uma das coisas que eu questiono é isso aqui, ó, adoração a santo. Aonde na Bíblia fala pra você fazer estátua de santo e adorar? Em lugar nenhum. Inclusive fala o oposto. Deus fala, não faça essas estátuas que nem os pagãos. Que nem quem? Que nem esse povo aqui, ó, os caras faziam estátua pequenininha, estátua grande. Aí vai o pessoal lá e faz altar para santo, né? Faz altar para Maria, que em nenhum lugar na Bíblia fala isso. Faz altar para humanos que morreram. Então, assim, não. Aí depois reclama porque tem um monte de tragédia. Então, assim, desculpa, pessoal, não é correto. Então, vamos para a próxima maldição. Bom, de volta aqui. Desculpa, gente, fiz uma pausa
para tomar um café. Mas então vamos para a segunda maldição, que é a questão da desonra aos pais. Então, ao praticar esse pecado, que vira uma iniquidade, isso vira uma maldição. Então, tem muitos casos de pessoas que maltratam os pais na juventude, depois elas têm filhos e os filhos maltratam elas como elas fizeram com os pais. Então, cíclico. Deuteronômio 27:16. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Então, assim, eu sei que tem casos, né? Tem pessoas que têm pais abusivos e tudo mais, mas eu penso que na medida do possível, e depois a gente vai falar aqui que maneiras que a gente desonra os nossos pais, a gente tem que tentar honrar, porque é um mandamento do Criador. Então, assim, se você não cumpre, você está dando a possibilidade de haver ali uma maldição. O reinado do Criador é uma sociedade de honra e hierarquia, sempre, né? Honra, ordem. O pai é honrado pelo filho. 1 Coríntios 15:28. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, o pai é honrado pelo filho, porque o filho se sujeita ao pai. E, claro, esse pai e esse filho, a gente está falando de Deus e Jesus, certo? Mas a mesma metáfora vale para o caso do pai e do filho normal, nós humanos. E também o filho é honrado pelo pai. Então, é aquela correspondência. Tem de um lado, tem que ter do outro. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 9 ao 11. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então também o filho é honrado pelo pai, assim como o pai é honrado pelo filho. O mesmo a gente vê se aplicando para nós, certo? Vamos olhar aqui Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E lembrando, Deus gosta de justiça. A gente vai falar aqui da casa da justiça. Então, por que quebrar leis, desobedecer a Bíblia, traz tanta amargura na vida das pessoas? Traz doença, traz problema de dinheiro, traz separação. Por que isso? Porque Deus não quer injustiça. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, para você ter uma vida longa, frutífera, feliz, o que você tem que fazer? Um dos pontos é honrar pai e mãe se seus pais estão vivos. Aí vai ter pessoas que às vezes não foi criado pelo pai e a mãe, foi criado por avó, enfim, né? As pessoas que te criaram. Penso eu, essa é a minha visão do que seria o pai e a mãe. Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, a Bíblia ela é bem clara. Como que nós desonramos os nossos pais? Falando contra. Então, tem duas passagens, eu coloquei o nome das passagens aqui ao lado para que vocês possam conferir na Bíblia de vocês passagens que falam a respeito desses assuntos. Então, a gente desonra os pais falando contra eles. Aí entra muita coisa, né? Falando mal, por exemplo, ou você atacando os seus pais. Desobedecendo, então a gente tem o dever, até certo ponto, de obedecer o que os nossos pais mandam a gente fazer. Claro, se o teu pai mandar você fazer, tua mãe mandar você fazer algo que vá contra as leis do Criador, aí complicado, né? Eu penso sim que a gente tem que dar mais valor para a lei do Criador. Mas, se os teus pais estão sendo corretos e se ligando na Bíblia, então é aquela questão de você tem que ter um certo nível de obediência até o final da sua vida. Ter um certo respeito, pelo menos. Então tem vários versículos, João, tem vários, Samuel. Mantendo o ressentimento e o julgamento. Essa aqui eu acho bem importante, porque os nossos pais, eles são humanos como todos nós. Então, assim, eles pecam, eles cometem erros como nós também. Então, muito provavelmente o seu pai e a sua mãe cometeram algum erro na vida deles, ou durante a sua infância, alguma coisa que te afetou de uma certa maneira. Quando a gente julga e mantém ressentimento, a tendência é que os nossos filhos façam o mesmo com a gente, porque a gente peca também. Então é preciso perdão. O perdão é uma das ferramentas principais para quebrar maldições hereditárias. Tem que haver o perdão, e não é só o perdão das vezes do pai e da mãe, mas da avó, certo? Do avô e tudo mais. Então, 3 versos aqui, Hebreus, Colossenses e Romanos. Rebelião, a rebelião é um pecado associado com Satanás. Hebreus e Romanos. Zoação e humilhação também, certo? A gente tem que ir em Reis.
e abandonamento na velhice. Então Timóteo é bem claro, não abandone os seus pais na velhice, maldito aquele que abandonar. Então a gente tem esse dever, tem que fazer isso, a gente tem que cuidar deles até o final. Outra maldição, autoridade ilegítima. Deuteronômio 27:17. Maldito aquele que remover os limites do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Então, o que inclui a autoridade legítima? Lembra que a gente já falou no início desse estudo sobre autoridade e autoridade legítima. Então, quando você faz alguma coisa, por exemplo, se você entra numa sociedade secreta, você está tirando a autoridade que está sobre Deus. Então, Deus tem autoridade na sua vida agora, para você dar autoridade para um maçom, para um membro de uma sociedade secreta. Então, a autoridade espiritual é muito sério. Nós devemos sempre buscar estar sobre a autoridade espiritual de Jesus Cristo. Porque se você estiver sobre qualquer outra autoridade espiritual, vai trazer problemas. Então, o que inclui a autoridade legítima? Forçar alguém a fazer o que não quer, ou ir aonde não quer. Então, assim, isso até inclui a coisa simples, você tentar forçar, sei lá, um amigo a querer ir num lugar que você quer ir e ele não quer. Criar leis absolutas que não foram entregues pelo Criador, então criar leis que não estão na Bíblia e forçar as pessoas a seguirem. Usar relacionamentos como um método de controle, então assim, questão de relacionamento, você usa coisas abusivas, o gaslighting, que é uma prática que você tá sempre manipulando a pessoa para ela ser dependente de você emocionalmente. Abuso sexual psicológico. O ato físico de mover fronteiras, então de você tentar... por exemplo, os britânicos fizeram muito isso, Pegar um país, fazer uma fronteira nova e falar que é o país. Isso aqui também é errado. Quebra de tratados, você tem um contrato e você quebrar esse contrato é errado, então isso vai te trazer consequências. Uso de substâncias químicas para controle, então você dá um boa noite Cinderela para alguém. Bruxaria, aqui entra, eu acho que o mais importante para todo mundo. Bruxaria, práticas ocultas e macumba. Então, o que acontece quando você faz bruxaria? Por que as pessoas fazem bruxaria? Então, a bruxaria permite que você use demônios para fazer o seu trabalho, o trabalho para você. Então, assim, tem muitas pessoas que fazem bruxaria para quebrar casamento, por exemplo. Tem lá a mulher apaixonada por alguém, o cara é casado, ela vai lá e fala assim, vou fazer um feitiço. Aí você faz feitiço, você oferece vela para demônio, você oferece cachaça para demônio, oferece um monte de coisa. O demônio vai lá, porque ele opera numa realidade diferente da nossa, numa frequência diferente da nossa, que é no mundo espiritual. Ele vai lá e começa a criar atrito entre o casal. Então, ao fazer isso, você está fazendo o quê? Você está removendo os limites do seu próximo. Então, práticas de macumba, tentar ferrar os outros com bruxaria, isso é uma maldição gigantesca que você vai trazer para a sua vida. Engano e injustiça, tá ligado com isso também. Deuteronômio 27:19. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Essa maldição diz respeito aos indefesos que não têm habilidade de resistir àqueles que os enganam e tiram vantagem. Vou contar uma experiência pessoal da minha vida agora. Então, eu sou estrangeira no mundo já há 10 anos. Acho que 10 anos, saí em 2011, não, 11 anos, galera, 11 anos já fazem. Foram 2 anos nos Estados Unidos e 9 anos na Europa. Então, eu já morei em vários países e uma coisa que aconteceu muito na minha vida é as pessoas passarem calote, me dar calote. E os próprios britânicos fazerem isso, sabe? Ou as pessoas de outro país também, não importa. De me dar calote, passar a perna porque eu não conhecia os costumes. Hoje não, Hoje já é diferente, mas no começo, porque eu não conhecia os costumes, não conhecia as leis, e o povo dava muito calote. Eu nunca busco vingança nenhuma. Até, inclusive, o último calote que eu levei, que foi do último apartamento que eu aluguei, faz pouco tempo. Isso foi coisa, assim, recente, Que vocês sabem que eu mudei recentemente. Então, assim, coisas ridículas, sabe? Sim, mas é o que eu faço. Eu rezo para o Criador, todo dia eu sempre rezo, eu peço justiça. Eu não peço que Deus faça nada contra ninguém, eu peço justiça. Eu falo, Deus, olha, por favor, traz justiça. E eu sofri muita injustiça na internet também, Vocês sabem, a quantidade de pessoas sem ter o que fazer, que cria mentira para me atacar. Teve pessoas que manipularam o áudio dos meus vídeos para fazer parecer que eu estava falando algo que eu não estava falando. Então, um povo totalmente desonesto. Os servos de Satanás são desonestos. Então, o que eu faço? Vocês nunca me viram atacando ninguém. Tipo, eu dou a outra face. Eu sigo o comportamento de Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus fala, a vingança é dele. É dele. E quem consegue
fazer melhor vingança do que o Criador que criou tudo. Deus pode, num estalo de dedos, dar uma doença para alguém, pode matar a pessoa, pode tirar todo o dinheiro da pessoa. Então, assim, a gente pede pro Criador justiça sempre. Então, outras coisas que cabem, né, nesse parâmetro aqui de engano e justiça. Adultério, calota e golpes financeiros, golpes de Estado, que também é injusto, porque alguém foi eleito e o cara lá, os britânicos fizeram muito disso, golpes de Estado. Abandonamento de indefeso, se você abandonar uma criança. Guerras, injusto, é contra a vontade das pessoas. Interfere com o livre-arbítrio. Falsidade ideológica, já fizeram comigo falsidade ideológica, já fizeram calotes e golpes financeiros, já fizeram pirataria e plagiarismo, certo? Perseguição, mentiras. Então, assim, até mesmo o aborto é algo ruim. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Eu agradeço ao Senhor que eu sempre tive consciência que isso é algo sério. Então, assim, eu nunca deixei a chegar no nível de ter que precisar de alguma coisa dessas. Então, assim, mulheres, se vocês fizeram aborto, vocês precisam procurar Jesus. E vocês precisam aí se arrepender. Porque o aborto abre portas para demônios. E não são poucas, inclusive, diga-se de passagem. Bom, que mais? Perversão sexual. Muitas pessoas sofrem disso. Deuteronômio 27, capítulo 27, versículos do 20 ao 23. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a nudez de seu pai. E todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, incesto, certo? Maldito aquele que se deitar com sua sogra. Então, assim, várias coisas. Olha só, a Bíblia fala pra gente aqui. Além disso, é importante ressaltar que, de acordo com a Bíblia, toda e qualquer atividade sexual fora do casamento, incluindo pensamentos, imaginação, palavras e ações, são considerados perversão sexual. Então, vamos olhar primeiro os tipos de perversão sexual. Adultério, isso é mostrado em Gênesis, Coríntios e Hebreus. Fantasias sexuais, então você está lá fantasiando com alguém, isso é pecado. Provérbios e Coríntios. Fornicação, isso inclui, nós somos adultos aqui, então não é adulto, né? Isso inclui coisas que nem você beijo de língua, você beijar alguém, você tocar nas partes do corpo da pessoa. Tudo isso é fornicação e, obviamente, você transar com alguém. Então, pecado grande e abre portas para demônios. Porque quando você se une com alguém, você vira uma só carne e você suga, você se mistura com os demônios daquela pessoa. Bissexualidade, pornografia, masturbação e incesto. Então, assim, masturbação conta como fornicação. Pornografia tá aqui, né? Fantasias sexuais e fornicação. Incesto, aqui em Deuteronômio é muito claro, né? Não se deve fazer incesto. Bissexualidade, também a Bíblia fala. Eu não olhei os versículos específicos, mas a gente vê em Romanos tem um versículo que critica o homossexualismo. Então, eu não vou julgar ninguém. Para mim não importa a sua orientação sexual ou como, sei lá, que as pessoas chamam, mas eu só estou mostrando o que a Bíblia fala. Bestialidade, nojento, certo? Em Levíticos fala. Transvestismo, que é o homem se vestir como mulher, a mulher se vestir como homem. A gente está vendo isso acontecer agora, né? Em uma escala gigantesca, inclusive. Eu me perdi aqui. Sexo com demônios, acredite se quiser, mas isso é real, então os satanistas fazem isso. Estupro, pedofilia e prostituição também se inclui em tudo isso que a gente está falando. Luxúria, você ter luxúria por alguém, às vezes a esposa de alguém ou alguma celebridade. E impedindo o sexo durante o casamento. Então, mulheres e homens estejam cientes que se você é casado e você negar sexo para o seu marido ou sua esposa, você está cometendo um pecado da perversão sexual e isso abre portas para maldições. Então, assim, como eu falei, né, toda e qualquer atividade sexual fora do casamento vai estar incluso aqui, vai contar como um pecado que vai trazer maldição para você, como o Deuteronômio fala. Inveja e fofoca, muitos brasileiros sofrem disso. Inclusive, desculpa falar, o brasileiro é um dos povos mais invejosos e fofoqueiros que eu já conheci. Então, eu, graças a Deus, nunca sofri. Então, assim, eu sou muito abençoada por Deus. Eu tenho, assim, acho que o maior, o maior pecado meu é a ira. Então, meu maior dificuldade é a ira, que a Bíblia é contra, inclusive. Ela fala, não se deve se irar, né? É aquele que é rápido em ficar irado, é um tolo. Eu sei, eu preciso lidar com isso. Mas, graças a Deus, inveja, perversidade sexual, nunca foram coisas que eu tive que lidar. Então, assim, realmente, ira sempre foi o meu maior problema. Enfim, inveja e fofoca.
Maldito aquele, em Deuteronômio 27, 24, maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. E todo o povo dirá. Então, se você fala mal, se você arma contra, tipo, você planeja contra a pessoa, como a gente vê em Mateus também, Novo Testamento, fala pra gente, em capítulo 12, versículos 34 a 37. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Então, como é que você pode fingir que é uma pessoa boa, falar que é uma pessoa boa e tá atacando o outro, certo? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, esse é o motivo que eu nunca ataco ninguém, mas tem pessoas que me atacam, né? Tem pessoas que são cristãs, mas me chama de mentirosa, me chama de vagabunda, me chama de demônio, demônia, né? Me chama de um monte de coisa aí. Mas essas são pessoas boas, ok? Cada um sabe do seu calo. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Presta atenção aqui, ó. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, não só você está prejudicando a sua vida aqui na terra, a vida dos seus filhos e netos, mas você também vai prestar contas quando você morrer. Então, assim, é difícil, né? É difícil. Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Então, Mateus é claríssimo. Pessoal, eu acho que o demônio, Satanás, tá amarrado em nome de Jesus, isso aqui, porque tá ridículo, tá tentando tirar a minha concentração. Nossas palavras contêm os poderes da morte e da vida. Então, tudo que você falar para alguém vai ter um efeito, como descrito em Provérbios 18, 21. Então, aqui seguem alguns versículos da Bíblia que falam, né, fofoca, Zacarias fala sobre isso, Salmos fala sobre isso, raiva, Efésios, Mateus. Aqui especificamente não é a ira. Aqui é a raiva, você ter raiva dos outros. Eu, graças a Deus, nunca sofri com isso, mas tem pessoas que sentem raiva dos outros só porque a outra pessoa é mais bonita, é mais jovem, é mais rica, é mais viajada. O povo odeia, né? Porque o que tem dentro? Tem dentro do coração da pessoa tem ódio. Por isso que eles espumam ódio. Julgamento injusto, né? A gente vê isso acontecendo o tempo todo. Racismo, assassinato, preconceito também acontece. Vingança, né? A gente nunca deve se vingar. Vingança pertence ao Criador. Agora, vamos falar de doenças, eu coloquei entre parênteses, que são consequências. Então, a doença, na minha opinião, ela é a consequência de uma maldição. Então, a gente vê em Salmos, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Aqui tem 4 versículos falando que Deus livra as pessoas de doenças e faz o quê? Sara, né? Cura a pessoa. Então, Deus pode curar todo mundo. Essa é a minha opinião. Acho que Deus pode curar tudo. Em João, a gente vê, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, Deus quer que a gente tenha saúde. O maior motivo que a gente não tem saúde é porque a gente está cometendo erros e esses pecados resultam em doenças. Pedro, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fosse sarados. Então, curar as suas feridas. Deus, Jesus Cristo, pode fazer isso. Joel, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte, em nome de Jesus. Então, um consenso que todos esses livros que eu mostrei para você chegaram é que tem um versículo bíblico ou tem uma oração para cada doença. Eu coloquei aqui algumas das que eu achei mais interessantes e algumas das mais comuns para que vocês vejam. Mas se você tem uma doença que não está aqui, por exemplo, diabetes, alguma outra coisa, eu recomendo que você pesquise versículos bíblicos e busque fazer, como eu falei, jejum. Eu jejuo todo sábado, sagrado, sempre jejuo todo sábado. Graças a Deus a minha saúde, ela é ótima. Então, assim, eu sofro de asma, por exemplo. Esse é o meu maior problema, né? Que eu tenho certeza que a minha asma está ligada com ataques espirituais. E claro, eu peco. Então, porque eu ainda peco, Deus permite que eu ainda sofra com isso. Mas a minha meta é diminuir e tentar, né, o máximo possível extinguir o pecado. Então, vamos olhar alguns desses versículos. Fraquezas, problemas ósseos. Provérbios e Salmos fala, não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Que lindo isso, certo?
asma e problemas respiratórios, Atos. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Eu coloquei aqui errado o segundo título, não era para ser asma e problema respiratório, era para ser outra coisa aqui. Enfim, né? Então, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que lhe disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires orando, crede receber e te darei. Então, independente se você tem alguma doença horrível, isso aqui, se não me engano, no livro estava falando a respeito de câncer, tá, inclusive. Então, peça orando que você vai receber. Eu já ouvi vários casos de pessoas que tinham essa doença e foram curadas milagrosamente. Então, assim, Deus pode tudo, pessoal. Cegueira e depressão, Salmos. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor ama quem? Os justos. Provérbios. Problemas mentais. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Jeremias. Doenças gerais. Eis que eu te trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Artrite, certo? Problemas nas juntas, em Jó. Eis que ensinaste a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Problemas do coração, Salmos. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vamos para a infertilidade, que é uma maldição e uma consequência também. Eu penso que a infertilidade é principalmente uma consequência. Então a Bíblia deixa claro pra gente que não tem o porquê alguém ser infértil. Vamos olhar Isaías. Isaías capítulo 40, versículos 29 e 31. Dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, o Senhor, ele pode renovar todas as suas forças. Então, se você sofre com infertilidade, é aqui o primeiro versículo que você tem que começar. Salmo 138, versículo 7. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Deuteronômio 7,14. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, e nem entre os seus animais. Uau! Que incrível! E Salmos 113, versículo 9. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Vou contar uma história para vocês. Quando a gente estava em Israel, a gente conheceu um cristão maravilhoso. Ele era judeu, se converteu para o cristianismo. E ele contou que a esposa dele, quando eles se casaram, o médico falou que ela era estéril. E hoje eles têm 5 filhos, sabe? Então, assim... E a pobreza, Débora? A pobreza, ela é uma maldição e ela é uma consequência da maldição, porque Deus não quer ninguém pobre. Agora, o que isso quer dizer? Vamos definir umas coisas aqui. Quer dizer que Deus quer que todo mundo seja milionário? Não. Quer dizer que Deus quer que todo mundo seja rico em espírito, não rico em espírito nesse sentido, mas rico assim, porque a Bíblia fala da pobreza de espírito, mas isso quer dizer a humildade, certo? Mas eu digo o seguinte, riqueza de você ser feliz. A Bíblia Deus quer que a gente seja feliz. Olha uma aranha aqui no meu computador. A Bíblia quer que a gente seja feliz. Deus quer que a gente seja feliz. Deus não quer que você esteja na miséria, pessoal. Deus quer que você tenha tudo que você precisa. Só que tudo que você precisa não é o que o sistema mostra. Eu vou ter bilhões. Não, é você ter comida para comer, saúde. Isso é riqueza. Deuteronômio capítulo 28, versículos 45 a 48. E todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído. Porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. Então, se você não guarda os mandamentos do Senhor, o que acontece com você? Essas maldições que a gente comentou aqui, elas vão te perseguir, e vão te alcançar, e vão te destruir. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Então, elas vão afetar quem? Elas vão estar grudadas e afetando a sua descendência também. Então, você vai morrer e vai continuar ali a maldição. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração,
pela abundância de tudo. Então, você se torna abundante de tudo quando você serve ao Senhor com alegria e bondade de coração. Desde que eu entreguei a minha vida para o Senhor, para Deus, a minha vida tem uma abundância tão grande em todos os aspectos, pessoal. É maravilhoso e é graças a Deus. Não é nada que eu fiz, é Deus. E eu segui as leis dele, claro. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede, e com nudez, e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que tenha destruído. Então, no próximo estudo que eu vou lançar sobre o paganismo em Israel, eu vou falar um pouco mais daquela maldição que foi colocada em Canaã. Lembra que eu falei, né? A maldição que Noé falou, que os cananitas seriam escravos dos shemitas. Como que isso funciona? Se em tese os cananitas controlam o mundo e são o povo mais rico do mundo. Mas aí, ó, por que eu mostrei pra vocês esses 3 episódios das famílias reais? Os caras são descendentes de Canaã, são os mais ricos dos mais ricos e são espiritualmente escravos de quem? Dos israelitas, dos servos do Senhor. Porque nós temos uma vida abençoada, nós temos casamentos abençoados, filhos abençoados, negócios abençoados. Aquele povo ali que eu fiz esses 3 episódios falando pra vocês, todos tiveram doença, divórcio, morte, infertilidade. Quem é escravo de quem? Deuteronômio deixa bem claro pra gente. Então, assim, por que tem tanto brasileiro amíngua, miserável, pobre? Porque é idólatra de espírito, é idólatra ao dinheiro, é idólatra, passa a perna, é injusto, logra os outros, pirateia, caloteia. A Bíblia é clara, a gente vive num mundo de ordem e leis que têm que ser cumpridas. Agora, vamos para a parte final aqui do curso, né? Curando maldições em nome de Jesus. Bom, então, continuando aqui. Curando maldições em nome de Jesus. Esses foram os passo a passos que eu consegui resumir desses livros. E a gente vai começar com o mais importante de todos, que é a salvação através de Jesus Cristo, Yeshua ou Yahusha, né? Tem pessoas que chamam de Yahusha, Yeshua, enfim, a gente sabe de quem eu estou falando. Então, o primeiro passo para você curar todas as maldições da sua vida, e acredite, eu passei por isso também, meu marido passou por isso, todo mundo que eu sei que estuda essas coisas passa por isso, que é você ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Agora, como que isso é possível? Aí é de cada um, você vai ter que ter a intenção certa, você tem que se arrepender, você tem que... O primeiro passo, na verdade, é você refletir sobre quais são os seus pecados. Como eu falei, eu sei que o meu pecado, um dos meus maiores pecados é a ira. Então, assim, quais são os seus pecados? Reflita. Você idolatra algumas coisas, às vezes, que você não deveria idolatrar. Encontrar e chegar a essa conclusão. Aí, você vai buscar Jesus Cristo, para você ter o seu encontro com Ele e realmente ter essa salvação espiritual, ter esse encontro com Ele. O segundo ponto que foi colocado era o batismo. Então, assim, eu coloquei em rosa, porque não é necessariamente um componente, assim, tem pessoas que se batizam, tem pessoas que não se batizam. Para mim, o batismo foi uma confirmação, foi como é que se fala? Foi falar na frente de testemunhas que eu reconheço Jesus como o único Salvador. Então, tem pessoas que gostam, não tem lugar específico que você precisa fazer o batismo, enfim, eu deixei isso em rosa, né? O principal é você buscar Jesus, ter o arrependimento. Então, o arrependimento ele é crucial, você tem que ter o arrependimento. O perdão. Então, em muitos casos, você precisa perdoar ou alguém ou a si mesmo. É importante aprender a perdoar a si mesmo pelos erros que você cometeu no passado. Priorizar o reinado dos céus ao reinado da terra. O que quer dizer isso? Por exemplo, digamos que alguém roubou de você. A pessoa foi lá e roubou R$1.000. Então, você tem as seguintes opções. Você pode ir atrás dessa pessoa para ela pagar o que ela deve a você, seja você roubando essa pessoa também, ou você intimidando, ou atacando, enfim. Ou você pode procurar justiça. A Bíblia, inclusive, ela não gosta que você... tem um versículo que fala, não sei qual que os homens devem resolver os seus problemas entre si e evitar levar as coisas para a corte. Ou a terceira opção é você deixar. É você virar a outra face. Claro, isso quer dizer que você vai confiar aquela pessoa com dinheiro de novo? Não. Mas você vai perdoar, sabe? Porque você prioriza o quê? O reinado dos céus ao reinado da terra. É melhor você perder R$1.000 na terra do que perder o reinado dos céus. É melhor você perder... como a Bíblia fala, tem um versículo que ela fala, que se o teu olho está pecando, arranca o olho.
sabe? Então, é melhor priorizar o quê? O reinado dos céus. Então, por exemplo, tem pessoas que trabalham de graça. O meu canal do YouTube foi desmonetizado, eu tô lá postando vídeo ainda. Então, assim, o que eu tô priorizando ali? Eu tô priorizando o dinheiro ou eu tô priorizando o trabalho que eu faço? Porque eu ajudo as pessoas. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Quando você prioriza o reinado de Deus, você deixa de ser egoísta. Porque a gente é muito egoísta, a gente pensa em nós, no agora. Por exemplo, tem mulheres que são egoístas, que falam, eu não quero ter filho. Tudo bem, Deus fala, crescer e multiplicais. Então, assim, é só um exemplo, tá? Tem mulheres que não querem ter filho, o problema é delas, mas eu penso que tem que priorizar o reinado dos céus ao reinado da terra. E, por fim, se tornar parte do corpo de Cristo. O que isso quer dizer? Então, os livros ofereceram a interpretação da igreja. A igreja é o quê? A igreja é uma estrutura de pedra que você vai para rezar, ou a igreja é a congregação que congrega junto em nome de Cristo? Então, essa igreja você tem que procurar. Eu, por exemplo, eu não vou em igreja todo domingo, mas eu tenho pessoas próximas a mim, cristãos, que são como se fosse a nossa igreja. A gente congrega junto, a gente fala de Deus, a gente lê a Bíblia juntos, a gente discute, a gente reza juntos por Jesus, então assim, para Jesus. Então, isso e se tornar parte do corpo de Cristo é seguir a vida e os exemplos de Cristo também. Então, para quebrar as maldições, tem que seguir o exemplo de Jesus. Tem que perdoar, tem que ter arrependimento, tem que dar a outra face. Agora, vamos falar sobre influência demoníaca. Então, em Efésios, a gente tem um dos meus versículos favoritos, capítulo 6, versículos do 3 ao 18, a respeito da armadura de Deus. Então, autores cristãos e exorcistas acreditam que muitas doenças, vícios e casos de infertilidade acontecem graças à influência de demônios que entram em nossas vidas quando abrimos portas, mesmo sem saber. A melhor maneira de lutar contra esses demônios é usando a armadura do Senhor, que a gente vê em Efésios, e de práticas como oração, jejum e perdão. Essas são as 3 práticas principais para você quebrar todas as maldições hereditárias, claro, através de Jesus Cristo, oração, jejum e perdão. Então, Efésios explica pra gente, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Agora, vamos falar sobre a prática de fechar portas por conta da influência de demônios. Que nós mesmos trazemos para a nossa vida. Então, as portas da atividade oculta. De acordo com a Escritura, existem 3 portas ou 3 grupos de atividade oculta. Primeiro, bruxaria. Isso inclui hipnose, controle da mente, voodoo, telequinesis, cura através de cristais, projeção astral, levitação, macumba, certo? Então, tudo isso que você precisa do auxílio de demônios para fazer. O segundo é divinação e o conhecimento que não é para o humano. A gente sabe que Adão e Eva pecaram por comerem do fruto do conhecimento proibido. De novo, isso acontece. Astrologia. Você depositar a sua fé na astrologia, na psicografia, em cristais, em bola de cristal, em clairvoyance, em terapia de não sei o que, pêndulo não sei o que, certo? Ler a mente, omens, horóscopo, numerologia, ler a palma da mão, telepatia, tarô, ler a xícara de café, xícara de chá, enfim, então livros ocultos. E o terceiro é magia usando objetos físicos como amuletos, cristais, drogas, certo? Símbolos de maldição, amuleto da sorte, tudo isso abre portas. Esse negócio Ouija, que cria um portal para você atrair demônios e conversar com os demônios. Feitiços pagãos, artefatos religiosos, artefatos do zodíaco, talismãs. Através de muitos desses objetos ou ações, estão
que parecem inocentes, eles são, na verdade, portas e pontos de acesso para a atividade demoníaca. E foi graças a essas práticas que os originais habitantes de Canaã foram recusados por Deus e expulsos dali. Deus comandou Israel para que quando eles entrassem na terra dos cananitas, como a gente vê em Deuteronômio, eles abominassem as práticas desse povo cananita. E que eles, olha só, que eles nunca permita que nenhum de seus filhos ou filhas use a divinação, use a magia, ou um amuleto, ou um médium, essas coisas aí. Porque essas coisas são uma abominação ao Senhor. E é por conta dessas práticas abomináveis que o Senhor, seu Deus, o está punindo. O objeto de todas as atividades ocultas, o objetivo é você descobrir conhecimento escondido que foi ocultado e tudo mais. E esse conhecimento, geralmente, ele é usado para controlar as pessoas e situações, para criar uma vantagem para a pessoa que está controlando. Deus ordenou que a gente tire o nosso conhecimento da onde? Do Espírito Santo e das Escrituras Sagradas. Então, esse também é um demônio que eu tive que fechar muitas portas, porque eu sempre tinha interesse nessas coisas, nesse conhecimento oculto, eu tive que fechar portas, destruir livros, jogar fora, para fazer tudo ter esse arrependimento genuíno e estar cada vez mais próximo do Espírito Santo das Escrituras. E cada vez, quanto mais eu faço isso, mais eu tenho entendimento das Escrituras. A porta do livre-arbítrio destruído. Isso, o livre-arbítrio é muito parecido com a pele. Se não tem um corte na pele, os germes presentes no ar não podem penetrar e causar uma infecção. Se você se cortar e não limpar o corte, o seu corpo vai ser invadido por germes e bactérias. Se o livre-arbítrio está intacto, os espíritos não podem entrar no seu corpo. Se você quebrar isso, se você começar a praticar pecado, se você começar a interferir com o livre-arbítrio de outras pessoas e tudo mais, tudo que vai entrar, ou tudo que está por fora do teu corpo pode entrar. Então os espíritos, os demônios que estão rondando, eles vão entrar. E na verdade, não é livre-arbítrio, é o espírito, sabe? Bom, will, né? É difícil traduzir, mas enfim. Então, se você quebrar o espírito de alguém, você vai conseguir fazer com que portas para demônios se abram. Exemplos de uma situação onde ocorre a quebra do espírito: estupro sexual, abuso emocional, ataques, violência constante. Muitas das raízes da opressão demoníaca estão ligadas com eventos que ocorreram na infância, ou até mesmo durante o período pré-natal, a gravidez. Olha só o nível do negócio. O perdão de quem te abusou é o primeiro passo para arrancar essas raízes do abuso. O perdão é um ato, não um sentimento. E ele não absolve a pessoa. Então não é porque você perdoou que Deus vai perdoar, mas nós precisamos perdoar. O que ele faz é, ele corta o cordão umbilical que liga o abusador à vítima. Isso é muito importante e isso também é válido para término de relacionamento, principalmente relacionamento abusivo. Quando nós perdoamos, nós somos como uma empresa que está apagando uma dívida ruim. Agora, a porta do pecado ao ar livre, aquele pecado que a sociedade não reconhece mais como pecado. Então, em Tiago, capítulo 4, versículo 7, fala: se submeta diante de Deus e resista ao diabo e ele vai para longe de você. A submissão é o estado onde você se colocou abaixo da autoridade de Deus. Se você não está abaixo da autoridade de Deus, então você não tem poder de remover Satanás da sua vida. Então, em Romanos fala, Paulo estava falando a respeito disso. Esse verso, Romanos capítulo 6, versículo 16, deixa bem claro que você se torna o servo do seu inimigo quando você age no pecado. Esses hábitos que hoje são a céu aberto, todo mundo faz, como traição, pornografia e tudo mais, esses hábitos, eles acabam trazendo atividade demoníaca na sua vida. E uma outra porta aqui que fala, a porta da ofensa, quando você se ofende com tudo. Se você se ofender com tudo, você vai estar dando poder para aquela pessoa que te ofende. Então esse é outro ponto, Se o seu irmão fizer algo errado contra você, resolva
de maneira privada entre eles. Não vai criar atrito desnecessário, não vai expor, não vai lavar roupa suja em público. E fala em Lucas, capítulo 12, versículo 2 ao 3. Nada está tão coberto que não venha a ser revelado, ou escondido que não venha a ser exposto. Tudo que você falar no escuro vai ser ouvido na luz. E tudo que você sussurrar nas orelhas, nos ouvidos das pessoas por portas fechadas, será proclamado acima dos telhados de todo mundo. Então, pense nisso. A porta, daí fala aqui, ó, final é a porta de maldições hereditárias, que é tudo que a gente já falou a esse curso inteiro. Agora, então o que é a casa dos justos? A gente já deu o primeiro passo para identificar essas maldições, identificar o que tem que ser feito, buscar Jesus, ter o arrependimento, ter o perdão. Agora a gente vai falar do que acontece após tudo isso. Então você já passou por tudo isso, você está quebrando as maldições, o que você deve buscar para a sua vida? E é isso daqui, a casa dos justos. Lembra, o que Deus ama? Ele ama disciplina e justiça. Ele odeia injustiça. Então você quer ter uma casa do quê? Dos justos, porque os justos herdarão o reino dos céus. Então, um dos livros aqui dá pra gente dicas do que fazer. Então fala, primeiro plantar a semente, certo? No caso aqui, a semente representa a palavra de Deus e o solo representa o seu coração. Quando você for plantar a semente, né, que é a palavra do Criador, garanta que você está plantando no solo mais fértil possível, para que as sementes possam crescer. Então, a palavra aqui, ela tem que ser plantada no coração e na cabeça também. Aí você tem que o quê? Cultivar. Você tem que fazer um esforço para aplicar a palavra de Deus em cada canto da sua vida. Então, você tem que alimentar e cuidar, certo? Fazer isso através de devoções diárias, orações diárias, jejum semanal, memorizar as escrituras todo dia. Todo dia eu leio pelo menos um versículo bíblico. Discutir a palavra com sua família, seu cônjuge. Aí você tem que colocar água também, certo? Para a semente crescer. Permitir que o Espírito Santo dê significado para a vida e para a palavra que você aplica na sua vida. Então, pedir sabedoria ao Espírito Santo. Aí você tem que também, podar as coisas erradas. Tem que cortar os gravetinhos mortos, remover a erva daninha, certo? Como raiva, preguiça, doença e uma atitude ruim. Remover tudo que vai impedir o crescimento dessa semente. E por fim, tem que deixar ela ficar madura, amadurecer, que é continuar o crescimento sólido, dia após dia, seguindo as práticas espirituais, certo? Então, em Provérbios, a gente vê, os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Então, a casa dos justos permanece. Os justos têm muitos filhos e passam a descendência, eles permanecem, como a gente viu lá nos primeiros episódios. Enquanto que o povo injusto, eles têm o quê, né? Muitos filhos morrem, tem não sei o quê, infertilidade, tal. Devemos sempre buscar alcançar a justiça do Criador, como fala em Coríntios. Em Provérbios, a gente tem também, com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Então, a sabedoria de quem? Não é a sabedoria desse povo culto aí, não é a sabedoria dos maçons, da cabala, é da escritura, das escrituras e da palavra do Senhor. Agora, então, esses livros deixaram recadinhos aqui para as mulheres e para os homens que eu vou passar para frente também. Então, para as mulheres, Provérbios 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Então, o que você fala para seus filhos sobre o pai deles, seu marido? Você fala, ai, teu pai é um idiota, ai, teu pai é um fracassado. Se você faz isso, você é uma mulher tola. Se você é divorciada e sente-se machucada pelo seu cônjuge, seu ex-marido, você passa seu amargor para os filhos? Eu já vi casos de pessoas que se divorciaram, na minha família mesmo, e passou, nossa, só falou mal do ex-marido, do pai para os filhos, e isso criou trauma, criou divisão. Então, não é difícil? Toda amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas entre vós. Então, assim, tem mulheres que têm problemas que elas são abusivas com os maridos, elas gritam e tudo mais. Então, você é uma mulher dessas, você trata o seu marido com respeito, tudo isso as mulheres têm que levar em consideração para ter o quê? Uma casa dos justos. E para os homens, a gente vê em Colossenses, vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Até porque as mulheres têm muitos hormônios, então é comum, certo?
O que você, homem, pensa e fala sobre sua esposa para os outros? Você fala bem dela para os outros, para os seus amigos, certo? Eu já conheci rapazes que falavam mal das roupas da namorada para os amigos. Você a compara com a sua própria mãe, muitos homens sofrem com isso, porque eles falam, é porque a minha mãe cozinhava desse jeito, porque a minha mãe fazia isso. A sua esposa não é a sua mãe. E por fim, você a diz que a ama, você marido, homem, namorado, fala para sua esposa, para sua namorada que você a ama, porque a mulher precisa ouvir isso com frequência, né? As mulheres são cheias de neura, cheias de hormônio, então assim, a gente precisa dessas coisas. E agora, a próxima geração, certo? Então, 2 versículos aqui eu quero trazer atenção, porque a gente falou esse curso inteiro da próxima geração, agora eu quero meio que resumir. Salmos 115, o Senhor vos aumentará cada vez mais, e a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quanto melhor você for em seguir os mandamentos do Criador, em se arrepender, perdoar, seguir Jesus Cristo e o exemplo dele, ter fé, você mais vai ser abençoado e também os seus filhos serão abençoados e os seus netos e bisnetos. Em Salmos também, 127, eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Uau, que incrível! Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Então, filhos são uma bênção do Senhor. Eu penso que todo mundo deveria buscar ter filhos. Eu quero ter filhos, só que fazer da maneira certa, dentro da união matrimonial, depois que você resolver as suas maldições pendentes, dentro da autoridade de Jesus Cristo. Aí, beleza, porque a Bíblia fala, é melhor você não ter filho do que ter um filho ímpio. Então, o filho bom é o quê? Uma herança do Senhor, é uma bênção. Então, vamos para as conclusões desse curso. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse trabalho. Foi um trabalho que eu fiz com o meu coração, baseando as experiências que eu passei e o que eu aprendi, porque eu sou recém-casada, certo? Eu sou jovem, eu tenho 26 anos e eu quero ter filhos nos próximos, 20 anos por aí. Então, assim, eu precisei fazer esse estudo e eu quis compartilhar com vocês. Eu agradeço a todo mundo que está aqui. Conclusões finais, que eu espero que vocês saiam desse curso tendo esses pontos em mente. Os pecados e iniquidades de alguém afetam até 26 gerações após a existência dessa pessoa. Então, não é você morrer e acabou. Não, o teu filho, teu neto, teu bisneto vão pagar a tua dívida. Todos pecamos, por isso precisamos da graça de Jesus. Todo mundo aqui peca, então a gente precisa ter esse relacionamento com Jesus. Nossas ações têm consequências nessa vida e na próxima. Então, tudo que você fizer, seja uma coisa pequena, vai ter consequências nos seus filhos, netos e por aí vai. Pecado e iniquidade são duas coisas diferentes e elas têm consequências diferentes. Lembra? Lá no início a gente falou disso. Pecados que cometemos e não corrigimos durante nossa juventude voltarão para assombrar através de filhos e netos, caso não há arrependimento genuíno e mudança de comportamento. Através de nossos filhos, podemos nos redimir também. Então, por exemplo, eu cometi o pecado de não casar virgem. Eu quero que as minhas filhas e os meus filhos casem virgem. Eu quero fazer questão que isso aconteça, para corrigir um erro que eu fiz por falta de informação, falta de conhecimento. O perdão é importante sempre, sempre aprender a perdoar. Perdoar não quer dizer esquecer, quer dizer perdoar. A escolha do cônjuge vai determinar o seu destino. Sério, pessoal, quem você escolher para se casar vai determinar o seu destino. Por isso, escolha com sabedoria. O casamento é o laço físico mais importante aos olhos de Deus. Então, não cometa adultério, não pense em se divorciar, certo? A fruta não cai longe do pé. Quer saber como é que a pessoa vai ser? Observa os pais, observa os avós, os parentes. E a concepção fora da união matrimonial não agrada o Criador e tem consequências para até 10 gerações. Então mantenha isso em mente quando você pensa, que diferença faz? A gente já está morando junto, já está não sei o quê. Não, tem que estar casado aos olhos de Deus. Bom, pessoal, então assim, o próximo vai ser o último vídeo desse curso e vai ser para responder as perguntas de vocês, alunos. Então deixem as perguntas de vocês aqui nesse episódio que eu vou olhar e vou responder aí uma por uma. Muito obrigada, pessoal, tenham todos um ótimo dia e eu agradeço o apoio de vocês aqui e que Deus abençoe a cada um de vocês e as famílias de vocês. Muito obrigada e até a próxima.